Oi, gente, vamos aí continuar as gravações das videoaulas, né? Nós temos ainda alguns assuntos sobre a função afim para terminar. Então, nós temos aqui na sequência alguns itens que nós não falamos no vídeo anterior. A gente vai chegar até a parte de estudo de sinal. Então, o estudo de sinal vai ficar para outro vídeo, né? Para ficar bem curta aí as videoaulas. Então, segue aqui no PowerPoint. A gente vê como é que vai ser isso aí. Ó, a gente vai estudar nessa videoaula a raiz da equação do primeiro grau, se a função afim é crescente ou decrescente e os coeficientes angular e linear. Então vamos aqui direto na raiz de uma função do primeiro grau. O que significa a raiz de uma função do primeiro grau? Chama-se raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função, dada por f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, um número real x em que f de x é igual a zero. O que significa isso? Quer calcular qual é o valor de x, né, em que a função toda vai dar zero. Em termos práticos, se nós estudamos lá na construção de gráficos, qual é o valor de x em que o resultado vai dar zero. Se eu substituir aqui no lugar de x pelo esse valor, um número que eu encontrar, né, a função vai dar zero. Então, de forma prática, né, no exemplo 1 aqui, obtenha o zero da função dada por essa lei. O que a gente vai fazer? Né? O que significa raiz ou zero? Só falar raiz ou zero é a mesma coisa. Eu vou igualar a função a zero. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 2x menos 5 aqui e vou igualar a zero. Escrever 2x menos 5 é igual a zero. Com isso, né, eu encontro qual é o valor de x em que a função vai ser zero. Isso aqui é uma função, uma equação simples, né? Uma equação do primeiro grau. Então, a raiz de uma função do primeiro grau, eu a transformo numa equação do primeiro grau. Então, como que eu resolvo a equação do primeiro grau? Letras para um lado e números para o outro, né? Vou passar aqui o 5 para depois da igualdade, né? Troco o sinal. Vai ficar 2x igual a 5. Depois passo 2 dividindo igual a 5 meios. O que significa isso aqui? Que o zero da função é igual a 5 meios. Que o valor de x vale 5 meios. Se eu substituir aqui no lugar de x 5 meios, vai dar zero. Se eu calcular aqui, né, no lugar de x eu escrever 5 meios, né, a função vai dar zero. Vou dar um segundo exemplo. Obtenha a raiz dessa função aqui, né, g de x é igual a 3x mais 6. O que eu vou fazer? Vou igualar a função igual a zero. Né? Vou escrever f de x igual a zero ou g de x igual a zero, tanto faz. Vou pegar a função toda, 3x mais 6 igual a zero. Né? Passo 6 para cá diminuindo, né? Troco o sinal. Depois passo 3 dividindo. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Qual é a interpretação disso? Né? Quando x vale menos 2, a função é zero. Quer fazer o teste? No lugar do x aqui, substitui menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 6 igual a zero. Então, no caso aqui, quando x vale menos 2, a função é zero. Então, nós calculamos a raiz dessa função. Né? Qual é a leitura geométrica disso? Para que serve a raiz de uma função? Quando a gente trabalhar com gráficos, a raiz é o ponto em que o gráfico corta o eixo x. Isso é importante quando você tiver, né, uma função determinada, né, aqui marcada essa reta aqui. O ponto onde ela corta o eixo x, no caso aqui no 1, né, é a raiz da função. Então, não confunda. O ponto onde corta o eixo x, o eixo das abscissas, é a raiz da função. Beleza? Só isso. Para eu calcular qualquer raiz ou zero da função, pego a função e igualo a zero e calculo o valor de x. Nós temos exercício aí da página 80 do 22/26. Lá no final eu deixo todos os exercícios que a gente precisa fazer. Então, função afim
crescente ou decrescente. O que significa função crescente ou decrescente? Antes da gente falar função crescente ou decrescente, nós precisamos estudar dois coeficientes, né? Que são valores determinados da função. É o coeficiente angular e o coeficiente linear. Começamos pelo angular. O que significa o coeficiente angular? Já vimos que o gráfico da função afim dada por y igual a x mais b, quando a é diferente de zero, é uma reta. Todo gráfico da função afim é uma reta. Coeficiente de x, indicado por a, né? Nós chamamos de coeficiente angular o número que está preso ao x. Então, deixa eu pegar o marca-texto aqui, tá vendo? Ó? Esse valor de a aqui, ó, o número que está preso ao x, que vai ser o coeficiente de x, que é indicado por a, e nós chamaremos de coeficiente angular ou declividade da reta. Então, o valor que tiver aqui preso ao x define a declividade da reta. Se a reta é crescente ou se a reta é decrescente. O que seriam retas crescentes e decrescentes? Nós temos aqui dois exemplos, né? Como que a gente define se ela é crescente ou decrescente? Imagina que se eu estivesse caminhando nessa direção aqui, ó, da linha do mouse, da esquerda para a direita. Se eu estivesse caminhando sobre, né, esse gráfico aqui. Aqui a gente está subindo um morro, nossa função seria crescente. Se eu caminhasse aqui em cima desse gráfico, nessa direção, né, da esquerda para a direita, a gente não estaria descendo o morro. Então, esse gráfico é de uma função decrescente. Quem que define quem é crescente e quem é decrescente? É justamente, né, o coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular? O valor, né, de a. Quem é esse valor de a? Aqui, ó. A gente vai saber isso. Se der uma função, se o valor de a for positivo, a função vai ser crescente. Se o valor de a for negativo, a função vai ser decrescente, né? A gente vai ver um exemplo ali numérico aqui na frente. A gente vai definir claramente isso aí, beleza? Então aqui o coeficiente linear. O coeficiente linear é o coeficiente b, né? A função na y é igual a x mais b, tá vendo? O a é o coeficiente angular e o b vai ser o coeficiente linear. Qual é a definição? O termo constante b é chamado de coeficiente linear. Para x igual a zero, temos que y é igual a vezes 0 mais b, que vai sobrar b, né? Então, que é justamente a raiz aqui, né? A raiz não, é o ponto que pertence ao eixo das ordenadas, né? A raiz é o ponto que pertence ao eixo das abscissas. Então, o ponto 0b é o coeficiente linear, é a ordenada do ponto que interseta o eixo OY, né? O eixo Y perfeitamente. Então, temos duas opções. Quando a função é crescente, tá vendo? O a maior que zero, a função é crescente. O coeficiente linear é o quê? É o ponto aonde a função corta o eixo Y. Vai ser justamente no B. E aqui, o ponto que a função corta o eixo Y é aqui no B, no caso, quando a função é decrescente. Esses dois coeficientes são muito importantes. Eles, em qualquer gráfico, determinam esses valores que são preponderantes para o desenho do gráfico, né? Você olha o gráfico, você tem as informações dessa função afim. Se é a declividade da reta, se o coeficiente a é positivo ou negativo, o ponto onde corta o eixo x, o ponto onde corta o eixo y, o ponto onde corta o eixo x é na raiz, onde corta o eixo y é no coeficiente linear, que está descrito direto, né? A gente fez um resumozinho que simples, né? Coeficiente angular define a declividade da reta. Coeficiente linear, né, é que corta o eixo y, o eixo vertical, né? Então, como é assim, ó, f de x é igual a x mais b. O a define a declividade da reta. O b define
onde corta o eixo Y. Então vai assim, ó. O A é o coeficiente angular. Tem duas opções. Quando o A é positivo, a função é crescente. E quando o A é negativo, a função é decrescente. E o B define, né, o ponto onde a reta corta o eixo Y. Chamamos de coeficiente linear. Então, ó, no gráfico, a gente vai pegar um gráfico que nós utilizamos no exemplo de como construir o gráfico, né? Então, eu vou construir o gráfico dessa função aqui, ó. Como que ela vai ser? Observe que só com essa função aqui eu tenho várias informações. Que é o coeficiente angular, é o valor de A. O coeficiente linear é o valor de B, né? Então, vou apagar aqui, tirar a linha, né? E escrever com marca-texto aqui, ó. Coeficiente A é o angular. E o coeficiente B, vou trocar a cor aqui para a gente ver que esses valores são importantes, né? Só com isso aqui, a gente define várias opções aqui do gráfico. Como que eu construo o gráfico? Esquema. Monto os eixos coordenados, né? O eixo X ou o eixo Y. Crio uma tabela de valores. Atribuo um valor a X. Substituo na função, né? E calculo o valor de Y. Chamei o X de 0. No lugar do X eu coloquei 0 e calculei. X vale, o Y vale menos 1. O X é 0, o Y menos 1. Vou chamar o X de 1, né? Dois valores quaisquer. Substituo na função, faço f de 1. No lugar do X escrevo 1, né? Então vai dar f de 1 é igual a 2. Então nós temos dois pontos aqui marcados. 0 e menos 1. 0 e menos 1 vai ficar aqui no eixo. E 1 e 2 vai ficar aqui, né, marcado. Unindo esses dois pontos, nós traçamos a reta desse, né, traçamos o gráfico dessa função. Observe aqui que esses pontos, né, eu falei anteriormente do coeficiente angular e coeficiente linear, né, são latentes aqui no gráfico. Qual é o valor de A aqui? Né, 3? 3 não é positivo? Como que vai ficar a função? Crescente. Tá vendo? Se eu andar da esquerda para a direita, essa direção aqui em cima do gráfico, eu vou subir um morro. Então a função é crescente. Por que ela é crescente? À medida que o valor de x aumenta, tá vendo? Ó, aumentei o valor de x, o valor de y também aumenta. Tá vendo? Do 0 eu cresci para o 1 e do menos 1 cresceu para o 2. Então à medida que eu subo os valores de x, os de y também aumentam. Então aumenta o valor de x, aumenta também o valor de y. Por isso que ela é crescente. Então, se o A é positivo, tá vendo? 3 é positivo, né? A função vai ser crescente. E aqui, ó, o B é o quê? Vale menos 1. O que significa o B valer menos 1? Aonde corta o eixo Y? Cadê o eixo Y? Aqui, ó, o eixo Y. Onde corta o eixo Y? Aqui no menos 1. E já declara em que ponto a função corta o eixo Y. Segue aqui o exemplo 2. Também peguei uma função menos 2x mais 3, né? Só destacar aqui com marca-texto. O menos 2 é o coeficiente. Não, deixa eu trocar a cor aqui. O menos 2 é o coeficiente angular, né? Opa! Coeficiente angular. Coeficiente angular aqui, o menos 2. Coeficiente linear é o 3, né? No caso aqui, mais 3. É o termo independente. Vou marcar, traçar o gráfico dessa função. Eixos coordenados, criei a tabela, chamei o x de 0 e de 1, né? Dois valores simples. 0 e de 1. Quando x é 0, substitui na função. No lugar do x, né? Calculo. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Quando x é 0, o y é 3. Quando x é 1, faço a mesma coisa. Menos 2 vezes 1, mais 3. Menos 2 dá menos 2, mais 3 vai dar 1. Quando x é 0, o y dá 3. E quando x é 1, o y vai dar 1. Observe aqui, aumentei o valor de x. O que aconteceu com o valor de y? Diminuiu. Era 3, foi para 1. Essa função vai ser decrescente. Por que vai ser decrescente? Nós temos aqui, ó, o A vale
menos 2. O A não vale menos 2. Então a função é decrescente. Então o gráfico vai ficar descendo o morro assim, né? Se eu andar da esquerda para a direita. Então eu vou marcar esses dois pontos aqui, né? 0 e 3, 1 e 1. 0 de x, 3 de y vai ficar aqui. E 1 e 1 vai ficar, né? Traçando, unindo esses dois pontos por uma reta, nós traçamos o gráfico dessa função. Observe que não ficou descendo o morro. Se eu andar aqui da esquerda para a direita, né? Não estou descendo o morro. A função é decrescente. E aqui, ó, o detalhe do coeficiente B. Coeficiente B, né? Aqui, ó. Quanto que vale o coeficiente B? 3. Aonde a função corta o eixo Y? Aonde? Aqui, ó. Justamente o 3. Aqui declara logo o coeficiente linear. O angular é a declividade da reta. E linear, onde corta o eixo Y. Show? Aqui, né? A raiz, onde corta o eixo X. Não pode confundir. Então, a gente vai fazer um resumo aqui. Zero ou raiz é quando a função é igual a zero, né? O valor de x onde a função é igual a zero. Então, é onde a função corta o eixo x, exatamente. Função crescente ou decrescente, né? O que é crescente? O a é positivo, né? É maior que zero. E é decrescente, o a é negativo. É isso? Crescente está subindo o morro. Decrescente, né? Desce o morro. E o valor de B, onde corta o eixo Y, né? É justamente no coeficiente linear. O que a gente vai fazer aqui? Um exemplo. A função é 3x mais 2. Qual é o valor de A? 3, né? Qual o valor de B? 2. Coeficiente angular, né? O A vale 3, o A maior que zero, a função é crescente. E o 2 aqui, que é o valor de B, né? B igual a 2, onde corta o eixo Y. Perfeitamente? O outro exemplo. F de x igual a menos x menos 8. O A é menos 1, né? É o número que está preso aqui ao x. O A é negativo, a função é decrescente. Vai ficar descendo o morro. E o B é menos 8, né? Onde corta o eixo Y no menos 8. O exemplo 3, né? Determine os valores dos coeficientes angulares e lineares A e B, respectivamente, das retas seguintes, né? Faltou um Szinho aqui. Então, te dei uma reta, né? Um gráfico, e pediu os valores de A e de B, respectivamente. Qual é o valor de A? Que é a função, né? F de x, né? Igual a x mais B. Então, ele quer saber qual é o valor de A e de B, respectivamente. Tem algumas informações que o gráfico já nos traz de primeira. Qual é? Né? Observe o gráfico. Não está descendo o morro aqui, né? Se eu andar da esquerda para a direita aqui, não vou descer o morro. Então, o gráfico é decrescente. Se o gráfico é decrescente, o A é menor que zero. Sei que o A é negativo, né? Outra informação. Onde corta o eixo Y? No coeficiente B. Linear é igual a 3, né? E outra informação que o gráfico me deu aqui que é importante. O que corta o eixo X? É na raiz, né? É o zero da função. Então, quando x é igual a 2, né? A raiz... A função é igual a zero, né? Então, a raiz aqui é igual a 2. O que eu vou fazer? F de x não é igual a x mais b? O b já está direto. Tem de encontrar aqui, ó, né? B vale isso. Então, eu posso escrever, né, que o f de x é igual a x mais 3. Eu calculo A nesse caso. Se a raiz é 2, né, quando x é 2, f de x é igual a 0. Eu vou substituir esses valores aqui pela ideia da raiz aqui. No lugar do x eu vou escrever 2 e no lugar do f de x eu vou escrever 0. Então, ó, no lugar do f de x escrevi 0 e no lugar do x eu vou escrever 2. Então vai ficar assim, ó, A vezes 2 mais 3, que o B eu já achei. A vezes 2 é 2A mais 3. Equação simples, passo o 2A para antes da igualdade, troco o sinal.
menos 2A é igual a 3. Né, multiplica por menos 1, né? Eu não posso ficar aqui por menos 1. 2A é igual a menos 3. Então, A vai ser menos 3 meios. Então, como que fica essa função aqui? Né? No lugar do A aqui, eu vou escrever menos 3 meios. A função não é decrescente? O A não é menor que 0? Olha o que nós encontramos. O A não é negativo? Então, a função fica assim. Menos 3 meios de x, né? Menos 3 meios x mais 3. Coeficiente angular define se a reta é crescente ou decrescente. E o linear, aonde corta o eixo y. E a raiz, aonde corta o eixo x. É básico, né? Na hora que você fizer os exercícios, você vai firmando essas ideias. Então, o ideal é você treinar. Faça os exercícios. E me procure aí para tirar as dúvidas. Os exercícios são, né? Da página 80, do 22 ao 26. Pouquinho, ó. E página 86, 37, 38 e 39. Show? Só me procurar aí. A galera tem meu WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Grande abraço.